Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui para bater papo com vocês, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de timidez e de introversão e de por que é tão difícil para separar uma coisa da outra e por que que elas acabam por ter uma certa relação e por que que os termos são confusos e por que que as características se parecem. E porque, né, para a grande maioria de nós, saber se é tímido ou é introvertido pode até, por vezes, ser difícil fazer essa distinção. Há no blog diversos textos onde eu trato dessa diferença, tá? Do que os principais pesquisadores dizem que é a diferença entre um e outro. Eu vou deixar aqui, inclusive, nos comentários, todos os textos que eu tenho tratando a respeito de timidez. E não só timidez sozinha, como timidez e introversão. Mas eu quero voltar à questão da diferença, de por que essa diferença é tão sutil e por que às vezes é difícil a gente fazer as distinções. Dizendo para vocês, inclusive, que essa dificuldade ela ocorre porque as características elas são parecidas, tá? Tem no livro da Susan Cain tem um ponto onde ela fala justamente de duas pessoas em uma reunião de trabalho, sendo que um introvertido e o outro é tímido, e aí ela diz que o introvertido ele não está colaborando com a reunião porque ele acha que ele não tem algo naquele momento, né, significativo, importante, que ele deva contribuir para aquela reunião. Já o tímido, ele estaria com uma ideia, ele ia querer participar ou colocar algo na reunião, mas ele ia estar extremamente preocupado de como ele seria julgado, do que os outros iriam achar em relação àquela ideia dele, ou seja, uma extrema preocupação com o julgamento do outro. O que ocorre na grande maioria das vezes é porque justamente pelas características serem parecidas, custa tanto para quem está de fora como para quem está vivendo na pele perceber claramente, não é, o que é que está aqui determinando o meu comportamento. O que, na verdade, introvertidos e tímidos, eles partilham como uma característica base, e aqui eu acho que isso faz uma enorme diferença, e isso quer dizer absolutamente tudo, é que introvertidos e tímidos, eles têm em comum um grande nível de autoconsciência. E aqui, gente, autoconsciência, a gente é um termo que ele é usado de duas maneiras diferentes. Uma coisa é a autoconsciência no sentido de que eu sou consciente a respeito de mim, eu ganhei conhecimento a respeito de mim, eu me compreendo, eu me entendo, né? Eu entendo como é que eu funciono. Aquele termo que a gente usa no sentido de ganho de consciência a respeito de quem você é. E o outro significado para autoconsciência, que não é, não existe no português a distinção, né? Não existem dois termos separados, é a autoconsciência no sentido que eu diria que é negativo, porque é a consciência de si mesmo, da maneira como você é percebido pelas outras pessoas, tá? Eu tô muito consciente sobre mim, eu estou muito focado em mim mesmo. E quando eu estou muito focado em mim mesmo, quando eu tenho essa autoconsciência excessiva, eu tenho uma certa dificuldade, ou eu me preocupo, ou eu tenho uma consciência muito elevada da maneira como as outras pessoas me veem. E é aqui onde introvertidos e tímidos se encontram. E a diferença entre um e outro, eu diria, não é? Agora já é uma observação minha e até por uma questão de didática, para facilitar a percepção, a diferença está no nível dessa consciência que você tem. O quanto essa consciência de si mesmo, da maneira como você é percebido pelas outras pessoas, quão grande ela é.
qual é a intensidade dela. Como introvertidos, nós não gostamos de ser o centro das atenções e a gente tem um certo nível de autoconsciência desenvolvida, uma autoconsciência predominante, presente. Nós temos com certeza a preocupação de como o outro nos vê, ok? O tímido, ele vai ter essa preocupação de como o outro lhe vê e também ele vai ter, além da preocupação, uma preocupação excessiva com a maneira como ele possa ser julgado e ele vai tender a achar que esse julgamento ele é sempre negativo, tá? É assim, pode parecer um pouco complicado, mas é importante a gente perceber essa sutileza, não é? Essa sutileza da característica da autoconsciência que nós temos para a gente perceber aquilo que eu acho que é o mais importante, tá? Que é até que ponto essa consciência de mim mesma, essa consciência da maneira como eu sou visto pelas outras pessoas, como eu sou observado pelos outros, o quanto isso me limita no dia a dia. E, inclusive, houve uma época em que eu participei ativamente de um grupo de tímidos e aí a gente fazia uns hangouts e aí existia sempre essa dúvida do que é introversão, do que é timidez, de como elas se encontram, de como elas estão relacionadas. E aí eu sempre deixei muito claro para as pessoas de que, por vezes, não importa exatamente qual é a diferença entre uma e outra, mas o quanto, seja a introversão, seja a timidez, o quanto ela está limitando a sua vida. No caso dessa consciência, de como nós somos observados, de como os outros nos veem, se essa consciência que você tem, ela é uma consciência, uma autoconsciência normal, que você consegue administrar, você não gosta do centro das atenções, mas você também não foge dele quando precisa, você prefere estar ali quietinha no seu canto, ok? Reservado, você é mais na sua, que é o caso da introversão. Se isso é administrável, se você está bem, se isso não está limitando, entre aspas, a sua vida, tudo bem. Mas, independente de ser timidez, de ser introversão, do que quer que seja, se essa consciência de si próprio ela é elevada e ela tem um nível que realmente ela começa a fazer você fugir dos eventos, fazer você fugir das pessoas, fazer você fugir dos compromissos sociais e profissionais, limitar você no seu dia a dia. Então, o mais importante aqui não é se é timidez ou se é introversão. O mais importante aqui é que você realmente procure ajuda para você lidar com isso, tá? E eu quero aqui partilhar com vocês uma questão, né, em relação ao meu caso, né, que uma vez eu lembro claramente de que quando eu não tinha consciência, eu não tinha esse aprendizado que eu tenho a respeito de introversão e de timidez, uma vez eu disse para o meu marido, né, logo que a gente se conheceu, pouco tempo de casado, que eu era tímida. Em uma ocasião eu disse a ele que eu era tímida e ele ficou assim, tipo de queixo caído. Até hoje ele disse, eu fiquei chocado quando eu ouvi aquilo de você, porque ele me conhecia e ele sabia que nem de longe eu não é uma pessoa tímida. E só depois que eu tomei essa consciência a respeito de introversão, que eu entendo de introversão, que eu estudo introversão, que eu me descobri introvertida e com essas características de autoconsciência, né, dessa percepção mais aguçada da maneira como os outros me observam, é que eu hoje percebo claramente de que eu não tímida, eu não tenho nada. Ou seja, eu tenho realmente uma consciência, como todo introvertido, uma consciência mais aguçada a respeito da forma como eu sou observada, como eu sou vista. Mas, no meu caso, não é nada, não é, que seja limitante. Tanto é que eu já me acostumei, ou seja, isso já é parte de mim, eu também não brigo com essa característica minha e isso é algo muito libertador, de certa forma. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que, independente de se você identifica-se como tímido, de você identifica-se como introvertido, o mais importante aqui é o grau dessa consciência e o quanto ela está presente na sua vida, lhe limitando ou não. Isso é o que deve ser observado, tá?
E já agora para terminar, eu me lembrei né, dessa diferença, dessa sutileza nesse termo e resolvi partilhar isso aqui com vocês. Eu coloquei um post na página do Facebook essa semana que era sobre as 17 frases que os introvertidos, né, que apavoram os introvertidos. E muitas pessoas partilharam aquilo dizendo, isso aqui também tem relação com timidez. E na verdade tem, gente. Como eu costumo sempre dizer e alertar, a diferença sutil é na motivação do comportamento. Os comportamentos são parecidos sim, a motivação é que difere. Porém, às vezes, nem a motivação a gente consegue distinguir muito uma da outra. Então, eu volto à questão inicial, o quanto essa consciência que você tem de si mesmo, essa consciência sobre como você é visto, como você é observado pelos outros, lhe afeta, não é, o que deve ser a questão principal. Gente, uma boa semana para vocês, tá bem? Inscreve-se no canal, visita o blog, visita a página do Facebook, vai lá para o nosso grupo, o grupo é muito bom, a gente trata de tudo e de tudo mais que tem a ver com introversão. Se você gostou do vídeo, dá like, partilha, tá bem? Eu vou estar sempre por aqui, na hora que eu for solicitada a trazer alguma coisa aqui para vocês, tá bem? Como boa intuitiva, a intuição vem, aí eu paro para conversar com vocês, tá bom, gente? Um beijo grande, uma boa semana e a gente vai se vendo por aqui. Até o próximo. Tchau!